Convidado desta edição da Bola das Sete Rui Alves, Presidente do Nacional da Madeira. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na minha companhia tenho também João Esteves, coordenador editorial da Bola TV. Obrigado aos dois por estarem aqui presentes. Sr. Presidente, começo por lhe perguntar o porquê da ausência do Nacional da Madeira nesta reunião hoje da Liga de Clubes. Em primeiro lugar, porque em coerência com as posições que temos tomado sobre esta questão, podíamos prejudicar a questão essencial e que nos parece da mais elementar justiça esta reintegração. Pese embora, contrariamente ao que ouvimos o Presidente da Liga dizer, não resulte de nenhuma decisão do Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça apenas considerou prescrita a apreciação do recurso do Boa Vista. Portanto, não é verdade que assim tenha sido. E, naturalmente, que a nossa presença, e em coerência com as posições que temos tomado sobre esta matéria, poderia levar, digamos, a prejudicar a causa principal, que era de facto a integração do Boa Vista. Está de acordo com isso, com a reintegração do Boa Vista? Estou de acordo, como disse, estou de acordo, porque é da mais elementar justiça. De resto, a forma como a Comissão Disciplinar de então, que depois ratificado também numa primeira fase pelo Conselho de Justiça da Federação, aplicou a pena de descida ao Boa Vista, naquele caso, deixou-me muitas dúvidas e estou até hoje crente que a pena não devia ser aquela e a prova, digamos, da coação foi muito pouco transparente, digamos, para a opinião pública em que é que se consubstanciou essa coação. E ainda mais quando se diz no acórdão da Comissão Disciplinar de que isso tinha sido possível porque o Major era detentor de uma ação da SAD do Boa Vista. Ele, ser acionista da SAD do Boa Vista, a sua interferência tinha condicionado ou coagido equipas de arbitragem. É estranho que a mesma Comissão Disciplinar, num caso que foi conhecido na opinião pública como o bem roubadinho, em que o antigo presidente do Marítimo, o Sr. António Henriques, foi condenado por corrupção ativa. E o árbitro também foi condenado. Nada aconteceu, e o árbitro em questão também condenado. Nada aconteceu ao clube e não houve qualquer preocupação da Comissão Disciplinar de então em saber se o Sr. António Henriques era acionista da SAD do Marítimo, que tanto quanto sei, julgo saber, é. E, portanto, como eu acredito numa justiça sem dois pesos e duas medidas, não posso concordar com a decisão de então daquela Comissão Disciplinar que tão mal, entre aspas, fez ao futebol. Neste caso desta Assembleia, e também contrariamente àquilo que foi a pressa do Sr. Presidente da Liga em marcar esta Assembleia, teve pressa, marcou para um sábado, o Presidente da Liga é profissional, marcou para um sábado, meio estranho, onde os clubes têm compromissos, é feito em abril, há aqui uma quantidade de condicionantes. O Presidente da Liga sente-se cada vez mais isolado enquanto líder, digamos, do futebol profissional em Portugal. E esta situação do Boa Vista apareceu no momento certo para tentar, mais uma vez, pescar apoios entre os aflitos da Primeira Liga e aqueles que alimentam expectativas na Segunda Liga. E a integração do Boa Vista, por um lado, não determina de imediato uma Assembleia Geral para alargamento, não determina. Depois, qualquer Assembleia, e como tive a oportunidade de dizer no início, o que se tem que quem está no desporto tem que privilegiar essencialmente a verdade desportiva e os pressupostos dessa verdade desportiva têm que assentar sempre em mérito
não pode privilegiar, no final do campeonato, à custa, digamos, de uma interpretação dada a uma decisão do Conselho de Justiça, proceder a um alargamento reeditando uma fórmula que foi chumbada. Eu estou com curiosidade. Mas o local da Assembleia Geral não era o local indicado para expor essa posição do Nacional? Podia ser prejudicado a questão principal, porque ao expor esta questão, naturalmente que eventualmente traria muito mais clubes para esta forma de pensar a situação. E, portanto, entendi, aliás, estou um pouco cansado, digamos, e aliás, vocês próprios, no jornal, muitas vezes sou acusado de estar sempre contra tudo e contra todos, e de alguma maneira estou cansado desta conflitualidade na defesa, digamos, das ideias que tenho relativamente àquilo que é o desporto e o futebol em particular. Depois, a reedição, como digo, por razões só estratégicas do Presidente da Liga tentar se reconciliar com o seu eleitorado, não sei, em coerência com esta fórmula, se houver coerência, não estou a ver a Federação não tomar uma posição que não seja a mesma do ano passado, ou então aqui levanta-se outro problema. No ano passado, o Nacional e o Sport Lisboa e Benfica impugnaram as Assembleias Gerais que determinaram um alargamento. O Conselho de Justiça levou tempo suficiente para que a Federação, sobre esta matéria, tomasse uma decisão. E a Federação, ao tomar a decisão, impedindo, digamos, o alargamento, a resposta do Conselho de Justiça, que, como lhe disse, demorou o tempo necessário para que isto fosse assim, estranhamente, sabe-se lá por que razões, informou quer o Nacional, quer o Sport Lisboa e Benfica que a apreciação da impugnação revelava-se inútil por sobreveniência da causa que portanto, estávamos a ter uma impugnação destinada a não haver alargamento, havia uma decisão federativa de não haver o alargamento, portanto, inutilidade superveniente da lei, como diziam os juristas, e não apreciou a questão de mérito. Também não se sabe porque não quis apreciar a questão de mérito. Porque a questão de mérito fundamental da impugnação do Nacional e do Sport Lisboa e Benfica, sabe, tinha a ver com a necessidade de uma unanimidade na votação para que se procedam às alterações do regulamento de competições previsto para a época. Hoje voltou a não haver unanimidade. E, portanto, por isso eu digo, vai-se criar aqui... Se de facto não é na questão da integração do Boa Vista que eu entendo que tem que haver unanimidade. Nessa votação não. Mas se de facto, embora não tenha também sobre isso total certeza, se não seria necessário ao abrigo daquilo que é o regulamento de competições. Mas no caso de, neste momento, se proceder ao alargamento com a fórmula reprovada o ano passado, põe-se aqui uma questão relacionada com o Feirense. O Feirense também tem que reivindicar a integração no alargamento, porque o ano passado, se essa liguilha fosse feita, sim. Não é se calhar o Feirense não descia a divisão. E, portanto, nós não podemos ter um ano, vi esta semana um presidente que apoiou a candidatura do Marco Figueiredo, deu o corpo, até por razões familiares, a apoiar o alargamento. Esta semana disse claramente que era contra o alargamento e diz que é por razões jurídicas, não se sabe bem que tipo de razões jurídicas é que levam as pessoas a mudarem de opinião. E, portanto, vamos aguardar. Na minha opinião, isto tinha que ser sempre condicionado. Portanto, era resolvido já a integração da Boa Vista. Na minha opinião, devia ficar a subir o terceiro da Liga de Honra, uma questão de mérito. Não havia perturbação nenhuma naquilo que é a essência do desporto e da verdade desportiva. E era sempre condicionado no licenciamento dos clubes a haver número ímpar. Porque aqui põe-se outra coisa, que às vezes eu não ri, mas apetece-me rir. Porque a desfaçatez é tão grande que as pessoas esquecem-se que vão passar num licenciamento que se vai iniciar daqui a um mês, praticamente,
em que você não sabe quantos clubes vão ser licenciados. Ora, se não sabe, não vai dizer que também sobe o segundo se o Boa Vista não tiver, e se os outros, e se houver mais clubes, então os 4 da Liga vão, e se continuar a haver vagas, como é que resolve? Portanto, como vê, não se pode projetar, digamos, uma competição profissional com este tipo de atitudes e com estas determinações mais. Estatutariamente, a reunião de presidentes é trimestral. O presidente da Liga não fez reunião no primeiro trimestre, portanto não cumpriu os estatutos. Hoje foram aprovadas as contas de 2011, 2012, que deviam ter sido aprovadas de 2010, 2011, deviam ter sido aprovadas o ano passado. Estamos em abril, não há contas do ano da Liga do ano passado para aprovar, portanto, e faz-se uma reunião num sábado. Se o futebol português está bem gerido assim, se os senhores dirigentes dos diversos clubes, se os organismos acham que isto está a ser bem gerido, que isto está a contribuir para valorizar este espetáculo. Está contra esta solução de liguilha? É a favor da reintegração do Boa Vista? Eu queria perguntar... A concretização deste alargamento por esta via, o que é que, para a integração do Boa Vista, e se todos os clubes que apurados desportivamente para competirem na próxima edição da Liga passarem o licenciamento, a integração do Boa Vista requer, não há nada que impeça a disputa de um campeonato no Morimper, mas não seria sui generis, mas mais um clube. Como digo, defendia que condicionalmente se reservasse essa situação para o terceiro da segunda Liga. Mas o que é que tem a ver o último classificado da Primeira Liga e o quarto com isto? No máximo da situação seria feito um play-off entre o terceiro e o penúltimo. Mesmo assim, pelas razões de verdade desportiva e sendo a meritocracia um pilar fundamental da verdade desportiva, era sempre a favor da outra solução. Mas, no limite, isto, sabendo-se que, obviamente, que qualquer situação de confronto entre equipas da Primeira Liga e da Segunda Liga neste momento é claramente favorecer, digamos, aquele que não conseguiu cumprir os objetivos desportivos em cima, mas que é muito mais forte que o outro. Não vale a pena se atirar poeira que nesta liguilha os dois clubes, que se ela acontecer, os dois clubes da Primeira Divisão vão com muito mais possibilidades do que os da Segunda Liga. E, portanto, enfim, e por isso eu acho que foi melhor o Rui Alves não estar presente nesta Assembleia Geral. Usávamos aqui um bocadinho a página e falávamos um bocadinho então sobre o Nacional da Madeira e sobre umas declarações que acabámos de ver há pouco do Manuel Machado. Em recente entrevista, o Presidente do Nacional diz que espera cumprir este seu mandato até 2015. Mais uma vez diz que talvez seja o último. Não é o último, eu tenho quase a certeza que é o último. E espera não contratar nenhum treinador até ao fim. Em relação a isso, a gente absolutas não... Mas que espera não contratar nenhum treinador até ao fim do seu mandato em 2015. Sim, espero. Tenho esse desejo e expresso publicamente com a máxima sinceridade de que gostaria que o professor fosse o meu último treinador. Não tenho relativamente a isso qualquer reserva. É hoje mais do que um treinador, digamos, é quase um familiar e um amigo e, portanto, com a competência acima de qualquer suspeita e, portanto, essa integração, penso que temos condições para que o professor fique muito tempo connosco.